Então a gente começou, eu acho que já na aula passada, né, a discutir um pouco a questão do que a gente vai querer fazer dentro de talvez mais uns 3 encontros, né, seria estudar a interação eletromagnética dos neutrinos, né? Claro, os neutrinos não tendo carga, a interação magnética deles não é mínima, então é uma interação que vai poder vir dentro do modelo padrão, né, para poder se estudar o aspecto eletromagnético do neutrino, a gente vai precisar de correções radiativas, né? Então, eu vou colocar essa ideia de neutrinos, né, no modelo padrão, eles têm massa zero. Dentro do modelo padrão, nós não temos um mecanismo de massa para o neutrino, então a massa deles é zero. Então, temos ainda a questão do mix, da mistura de gerações, né? Vamos botar então oscilações. Você tem massa zero, então a gente está sem, temos oscilações. Porque a oscilação depois vai ser importante se a gente coloca a massa, e aí a oscilação vai começar a gerar uma categoria de chamados momentos magnéticos de transição, que é o momento magnético deixa de ser uma matriz diagonal, a gente tem um momento magnético para cada partícula, mas a gente vai ter vai ter uma matriz então também de momentos magnéticos, são chamados momentos magnéticos de transição. Então isso aqui não acontece no modelo padrão, porque a massa do neutrino é zero. Bom, e a carga do neutrino sendo zero, também dá para, indica para nós, né, que a interação eletromagnética do neutrino, né, então a interação eletromagnética do neutrino, né, provém de correções radiativas. Então vão ser efeitos de loop que vão gerar as propriedades eletromagnéticas do neutrino. Claro, não vai gerar carga elétrica no neutrino, porque ele começa neutro e termina neutro. Ele é sempre neutro no modelo padrão. Mas vai gerar magnetismo. Pode gerar, se o neutrino forma assim. Então, a interação eletromagnética dos neutrinos, né, ela vai gerar o magnetismo, vai gerar, ela vai se processar, vamos dizer assim, principalmente correções radiativas, portanto, vão ser interações no mínimo. E aí é que os fatores de forma vão entrar. Então, os fatores de forma, esse conceito aqui de fatores de forma, então vão entrar aqui. Certamente a gente não vai conseguir abordar esse assunto já hoje. Esse assunto fica para a próxima vez a gente falar dos fatores de forma. Mas a gente é só para fazer uma caminhada que a gente vai ter que seguir. Agora, quando a gente coloca a massa do neutrino, depois a gente colocar algum mecanismo, né? Quer dizer, quando, né? Vamos colocar assim, quando a massa do neutrino é não nula, então a gente já tem algum elemento fora do modelo padrão, né? Então, as correções radioativas, elas vão, as correções radioativas, né? Aí elas vão ter um resultado mais drástico ainda, quer dizer, as correções de loop, né? Correções radiativas induzem um momento magnético que vai ser proporcional à massa do neutrino. Então, a gente já vai ganhar uma propriedade, quer dizer, o magnetismo do neutrino sai associado à própria massa dele, mas ele continua com carga zero, né? Não tem nada de gerar carga radioativamente na carga do neutrino, é sempre zero, mas aí ele vai adquirir propriedade de magnetismo pela massa. Agora, quando a gente introduzir massa para o neutrino, essa massa do neutrino também não é uma massa diagonal. A gente vai introduzir a massa dos neutrinos, ela está numa matriz mix, né? Nós temos uma mistura que vai dar justamente as oscilações. Então é isso que vai fazer que a gente vai ter uma matriz de massa que vai gerar, na verdade, os chamados momentos magnéticos de transição.
O ano passado, o nosso colega, né, José Wagner Vale, quando esteve aqui em outubro do ano passado, fez um seminário dele, fez aqui belo, que coloca, né, sobre física de neutrino, já ele colocou essa questão aí da importância desse estudo aqui, né, dos momentos magnéticos de transição dos neutrinos. Então, basicamente, o que a gente vai estar interessado vai ver como é que vai ser essa interação, né, neutrino e fóton. Então, basicamente, o que a gente vai pensar é isso aqui. O fóton vai ter que, vamos colocar dessa forma esquemática, como a gente usa na a gente vai ter aqui uma região, aqui, uma caixa, né, que a gente vai depender da ordem perturbativa que a gente está, se é um grupo, se é dois grupos, tá? Mas isso aqui, basicamente, o que a gente vai precisar estudar vai ser o acoplamento do fóton, estudar processos desse tipo aqui, em que a gente tem uma linha de fóton externo, e aí a gente tem aqui linhas associadas ao neutrino. E a gente vai ter uma linha neutrino, antineutrino, uma coisa assim. Então isso aqui vai dar para nós, basicamente, né, a ideia do que o que está acontecendo aqui dentro é o que a gente vai ter uma corrente de neutrino aqui interagindo com o fóton. Ano passado, no nosso curso de segundo semestre, de campos quânticos, a gente trabalhou bastante aí com vocês as decomposições de Gordon, né, dessas correntes, né, de ver através da decomposição de Gordon nas correntes fermiônicas ou das correntes até de outros campos, campo estalar, carregado, campo vetorial, né, campo de espinho, como é que ficava a estrutura do momento magnético pela decomposição de Gordon, pela estrutura da corrente. Então, basicamente, o que a gente vai ter que montar aqui vai ser, se isso aqui vai estar se acoplando ao fóton, então esse processo todo que está acontecendo aqui, a gente pode, por exemplo, dentro do modelo padrão, o que a gente poderia, só para a gente ter uma ideia, a um loop, por exemplo, se a gente pegar uma particularização desse gráfico a um loop, o que nós poderíamos ter? A gente poderia ter um processo desse tipo, né? Vamos dizer, eu teria um acoplamento aqui, vou pensar assim, aqui, um loop poderia acontecer, só para a gente ter uma ideia que poderia ocorrer. A gente poderia ter aqui um neutrino, né, que está entrando aqui um neutrino, aí aqui a gente tem um vértice, uma corrente carregada, ainda vamos ter um elétron. Então eu tenho esse vértice, neutrino-elétron. Então nesse vértice, neutrino-elétron, tá, vamos dizer assim, emitindo aqui um W+, esse vértice aqui. Então nós temos esse vértice, justamente a corrente carregada. A corrente fraca carregada, então aqui nós vamos ter uma corrente fraca carregada, vamos já colocar isso aqui. Basicamente a estrutura dessa corrente fraca aqui seria a parte left, né, seria o elétron left barrado, gama mi, o neutrino left, tá vendo? Desse vértice aqui lá da teoria eletrofrágil. E isso aqui interagindo com que é a matriz de SO2, né? A gente tem essa estrutura aqui no left, e aqui os bósons de gate. Eu não passei para a base das massas, não. Eu estou trabalhando com os campos de gate ainda antes de separar, de fazer a decomposição em W+, W- e ZZ. Basicamente, a interação que está em jogo aqui é essa interação. Elétron left, o neutrino left, o elétron left, emitindo aqui esse W+, então o W+ vai estar vindo aqui, né, através desse DNA aqui, e aqui nesse vértice, então esse elétron aqui corre esse loop aqui, então nós vamos ter esse elétron aqui, e aqui nós vamos ter um antineutrino. Então nós vamos ter um vértice de novo desse tipo, né, vai ser um vértice dessa mesma categoria, né, um complexo conjugado desse vértice. Tá? E aqui é um vértice eletromagnético. Então, aqui a gente tem realmente a carga elétrica. Mas aqui a gente vai ter a interação fraca. Aqui a gente vai ter um vértice fraco e aqui a gente vai ter um vértice fraco também. Então, se tiver aqui sai uma carga negativa, sai uma carga positiva, aqui entra essa carga negativa, essa carga positiva, então, e aqui a gente vai ter um vértice eletromagnético. Então, aqui vamos colocar aqui é eletromagnetismo mesmo, e aqui é um vértice fraco, e aqui um vértice.
fraco. Então, vamos botar weak, né? Vamos botar fraco. Então, aqui é uma interação fraca, um acoplamento fraco, e aqui um acoplamento fraco também. Então, a gente tem uma mistura aí, né? As constantes de acoplamento aqui do centro do ângulo de Weinberg aqui, uma constante eletromagnética aqui. Então, esse processo aqui, por exemplo, seria um dos gráficos a um loop que tem dados por aqui. Então, isso aqui poderia já, esse loop aqui, está dentro aqui dessa caixinha aqui. E aí a gente começa a observar que realmente esse cara aqui, sendo massivo, ele tem uma massa muito grande, né? Dando essa integral, isso aqui é uma integral de loop, onde nós vamos ter propagador do elétron, propagador do W+, que tem uma massa mais alta. Então, se eu tiver numa região já neutrinos de alta energia, eles têm energia suficiente, né, para poder excitar esse processo aqui com uma certa probabilidade razoável. Não é um processo tão improvável, ele é provável, né, mas ele é bem amortecido porque ele vai trazer uma massa de um W no denominador. Então, é um processo mais supresso, né, mais fraco em relação aos processos eletromagnéticos. Mas o que faz o neutrino comunicar com o fóton aqui é a interação fraca. A gente sempre vai ter a interferência aqui, a interação fraca. Aqui vocês poderiam perguntar, eu não poderia ter um vértice puro neutrino, aqui mandando zero, né? Um loop não dá, porque aí o neutrino com o neutrino não se acopla com o fóton. Então eu não teria um acoplamento neutrino-fóton. Dentro do modelo padrão, no modelo padrão não tem, né? Mas há um loop, né? Mas se eu tiver dois loops, eu posso fazer um processo em que, de repente, aqui eu tenho um Z0, aqui seja neutrino, aqui seja outro neutrino, a gente poderia ter um processo desse tipo assim. Vamos ver o neutrino bem aqui, vamos colocar assim. Deixa a gente fazer uma tradução mais ou menos assim. Vamos ver se dá para fazer isso aqui. Então aqui está. Essa primeira parte é essa aqui. Então aqui eu teria neutrino, aqui eu teria o Z0. Agora aqui, esse neutrino aqui, eu botaria um W, eu botaria um elétron, então vai ficar neutrino, aí aqui ficaria assim, só para desenhar isso rapidinho, né? Aí a gente teria também, aí a gente teria aqui o neutrino, aqui o elétron, aí o mais, o elétron, aqui dá de novo o neutrino. Então a gente poderia ir aqui o fóton. Então, por exemplo, a dois grupos, né, já teria condição de ter um Z0. Mas aí é um processo de loop, eu tenho uma massa do Z0 no denominador, tenho outra massa de W. Esse processo aqui é um processo, né, já é de segunda ordem, né? Além disso, é um processo que vai ter já aqui, esse vértice aqui, então é corrente neutra, uma corrente neutra, tocando Z0, corrente neutra, também é neutrino, corrente neutra, trocando Z0, e aqui é a corrente carregada. Então tem esses vértices aqui, todos os vértices fracos, né? Então tem um processo que é já de quarta ordem aqui, na constante de acoplamento fraca, e aqui. Então esse tipo de gráfico ele vai ter sempre que ter aqui no topo, quem se acopla com o fóton é uma partícula carregada. Se o neutrino é massivo, então eu vou poder ter aqui uma mistura do neutrino do elétron com um nulo também. Então aí se os neutrinos são massivos, a coisa fica ainda mais complexa, tem muito mais gráficos aqui. Tá? Mas eu estou só querendo dizer o que está significando isso. Então, o que a gente vai estar tentando fazer quando a gente está estudando a interação efetiva, né? A interação eletromagnética de neutrino, a gente vai estar, no fundo, somando todos esses efeitos aqui dentro. Então, o que a gente vai ter que produzir, o que a gente vai estar estudando, para poder falar da interação eletromagnética de neutrino, é que a gente vai ter, colocar assim, uma corrente eletromagnética de neutrino, uma corrente eletromagnética dos neutrinos acoplando com o fóton. Só que o que vai fazer o papel dessa corrente eletromagnética dos neutrinos aqui
é a soma desses processos aqui. Então a gente vai ter uma corrente efetiva. Então, por ser uma corrente efetiva, né, ela não é uma corrente fundamental da teoria, ela é uma corrente que é gerada por correções quânticas, é que vão aparecer esses fatores de forma. Esses objetos chamados fatores de forma, eles entram na constituição de uma corrente quando a gente está somando uma série de efeitos, né, e criando uma corrente a partir de uma soma de efeitos radiativos, de processos virtuais. Então, a corrente eletromagnética que a gente vai ter para o neutrino no modelo padrão é uma corrente eletromagnética que é gerada pela soma. Claro, não precisa somar a série toda. A gente vai, na próxima aula, a gente vai fazer um estudo das simetrias para ver qual é a forma mais geral possível dessa corrente eletromagnética. Essa corrente eletromagnética vai ser fixada com base em quê? Quais são as simetrias que nós temos aqui? Para variar, Humberto, tanto ouvido, simetria de Lorentz. Então, para o Humberto já começou errado, já quebrou Lorentz. Então, a gente vai ter simetria de Lorentz, claro, simetria de Gauge, simetria de CP, que a gente vai ter simetria de, sendo um processo eletromagnético, ele tem que respeitar C, tem que respeitar T. Então a gente vai poder, e por variância de Lorentz, a gente vai ter uma série de argumentos que vão mostrar para a gente qual vai ser a forma mais geral dessa corrente em função dos momentos, né, desse neutrino, do momento das partículas, né, do neutrino, do momento que os neutrinos carregam nessa corrente, deveria ter alguma coisa desse tipo, né? Neutrino barrado, aqui, não sei, uma estrutura aqui que a gente pode chamar de uma série, um operador, ó, nu aqui, neutrino, ami. Não é a corrente, não poderia ser um gama mi, né? Essa corrente aqui é uma corrente neutra, essa corrente não pode se acoplar com o fóton. O que a gente vai ter aqui vai ser uma corrente efetiva, né? Que vai depender dos momentos que estão em jogo aqui, e isso aqui vai se acoplar com o fóton. Então, nesse operador aqui, a gente vai estar colocando a forma do operador, vai ser fixada pelas simetrias. Mas o efeito dos loops, né, o efeito desses processos aqui, que vão trazer potências de RW do denominador, vão ser fixados pelos fatores de forma. Então, a gente expande a corrente, a gente tem uma estrutura tensorial da corrente, em função das matrizes gama, dos momentos, do momento de transfer, e vezes fatores, vezes certas funções que vão contabilizar o efeito desses loops aqui. Esses objetos são chamados fatores de forma. Então, os fatores de forma são já assim tradicionais na física, sempre que a gente quiser escrever uma certa corrente, contabilizar nessa corrente efeitos quânticos de processos virtuais, e a gente tem uma forma geral dessa corrente, onde a forma da corrente é fixada por algumas simetrias que o problema tenha, e os fatores de forma eles contabilizam os efeitos dos grupos. Então, essa vai ser basicamente o objeto da aula de hoje. Mais dois encontros a gente trabalha um pouquinho nisso aqui, viu? O cara como eu, que é um cara newtoniano, sei. Digamos, eu quero interagir o neutrino com o fóton. Newtoniano é um processo de leve. Newtoniano é um processo de leve. Daí a crítica que ele oferece é uma crítica que o modelo padrão, se você não toca o neutrino experimentalmente, aquela interação ali tudo bom. Aí eu consegui ter uma realidade experimental para isso. Não seria também, em vez de ir para essa coisa do loop, seria tentar modificar o modelo padrão? Você estendeu o Lagrangiano do modelo padrão para você ver se já tem algum processo eletromagnético do neutrino. Daquela conteúdo de um amigo que você entendi. Tipo, para nós, como newtonianos, é difícil a gente não ver essa coisa do loop assim, vai indo demais na cabeça. Para vocês newtonianos, né, só quem tem interação gravitacional é a massa. Então você diz, se tem massa, tem interação gravitacional. Se não tem massa, não tem interação gravitacional. Você está dizendo, então é a mesma coisa. Se tem carga, se não tem carga, para você é complicado entender uma interação eletromagnética de alguém que não tem carga. Você pode dizer o seguinte, o meu
não, de newtoniano, einsteiniano, Sei. o fóton ele é fundamental. Certo. Então o fóton não tem nada porque o fóton ele tem que ser, já que ele é tão importante para a luz, ele deveria interagir com todo mundo. A pergunta que a gente faz é a seguinte, colocar. Então, só para finalizar bem a questão, para a gente saber qual é o contexto que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar trabalhando em cima dessas ideias. Tá? Pergunta também, motivação. Por que é interessante a gente entender a interação eletromagnética do neutrino? Se o neutrino tem interação eletromagnética, se ela é muito fraca, vamos dizer, não estou querendo falar de assim, uma questão utilitarista, para que serve, não sei se é para medicina, não sei o que serve, eu digo assim, mas serve para por que a física está interessada, né, no eletromagnetismo do neutrino, do magnetismo do neutrino. Né? Então, primeiro porque a gente está desenvolvendo agora uma grande física de neutrino, né? Inclusive com vistas a aplicações tecnológicas. Já lá no CERN já tem uma onda, né, constituída, aí, há 2 anos atrás no ICTP, acho que foi em setembro de 2012, já teve um encontro no ICTP sobre, colocar assim, houve uma reunião para começar a se debater o que está se fazendo, se colocar assim, mais ou menos, passar em xeque o que está se fazendo sobre tecnologia de neutrino no mundo. Telecomunicação, prospecção de estrelas, prospecção até de poços petrolíferos com neutrinos na medicina. Então, já tem assim, uma série de encaminhamentos, né, de estudos aí em laboratório para fazer tecnologia de neutrino. Então, esse é um ponto. Então, se o neutrino tem propriedades eletromagnéticas, né, razoáveis, que possam ser controladas, pequenas, mas que possam ser amplificadas de alguma forma com campos magnéticos muito intensos, isso pode ser interessante. Então, eu acho que entender o magnetismo, as propriedades eletromagnéticas do neutrino, mesmo que seja dentro de uma visão meio básica, de ciência básica, né, olhar modelo padrão, olhar processos supermicroscópicos, isso pode depois vir a repercutir através de algum tipo de tecnologia, de compreensão para se trabalhar uma tecnologia. Segundo, hoje em dia existe uma atividade intensa também, inclusive a gente tem colegas do AN que estudam isso, que é o estudo de geoneutrinos. Então, começar a se ter uma espécie de uma radiografia lá das camadas mais interiores do centro da Terra mesmo, a partir dos neutrinos que são gerados nos processos radioativos. A gente sabe que o interior da Terra é super cheio de radioatividade. Então, o decaimento beta ali está rolando o tempo todo. Então, os neutrinos também não só vêm do espaço, mas também a gente tem neutrinos emergindo do centro da Terra. E os neutrinos passam bastante batidos pela matéria, se interagem muito pouco com a matéria. Então, esse fluxo de neutrinos que emerge do centro da Terra pode ser usado também para fazer uma radiografia, né, da própria crosta, do próprio interior, né, da Terra, para poder saber, para se interessar em busca de minerais, petróleo, coisas assim. Então, tem todo um interesse de neutrinos terrestres, não só necessariamente neutrinos astrofísicos ou neutrinos cosmológicos. Depois, a compreensão da propriedade eletromagnética do neutrino vai nos fazer compreender talvez melhor a relação entre massa e eletromagnetismo. O fato já que do momento, numa física além do modelo padrão, quando a gente já fala de um momento magnético do neutrino, que é proporcional à massa que o neutrino tem, a massa do neutrino é muito pequena, as estimativas que nós temos hoje, né? Primeiras estimativas que a gente tem para momentos magnéticos do neutrino são na ordem, né, menores ou na ordem de 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Nessa faixa de 10 a menos 10 a 10 a menos 11 magnetons de Bohr. Então, quer dizer, é um magnetismo muito menor do que o magnetismo do elétron. Mas, sabendo-se que agora, interesses astrofísicos, né? Sabendo-se que neutrinos, né, podem estar escapando de estrelas, né, com campos magnéticos super intensos, como por exemplo estrelas de nêutron, né, onde a gente tem emissão de raio-x, mas tem emissão de neutrino, estrelas de nêutrons, magnetares, essas estruturas astrofísicas com campos magnéticos mais intensos, na faixa de 10 a 13 Tesla. Então, se a gente começa a falar de campo magnético na faixa de 10 a 13 Tesla, né? Então a gente já está falando
uma interação que já não é tão ruim. A interação do momento magnético, né, com o campo magnético, ela fica na faixa. Se esse momento magnético aqui é 10 a menos 12, ou seja, 10 a menos 11, 10 a menos 10 magnetons nucleares, esse 10 a 13 aqui, com 10 a menos 10, já dá um fator de 10 a 3. E aí sobra 10 a 3 magnetons de Bohr. Aí já é uma energia razoável. As energias atômicas, né, as energias de interação atômica são magnetons de Bohr vezes campo magnético. Então aí a interação, ela vamos dizer, ela se acentua, ela fica muito mais forte. Porque se você está em presença de campos magnéticos muito intensos, como são campos magnéticos, né, próximos de estruturas astrofísicas, então a interação do neutrino, o magnetismo do neutrino vai ser importante, porque ele vai dar uma contribuição razoável para a sua energia, e aí a gente vai poder ter, através dessa, né, quer dizer, se a gente está sabendo que dessa estrutura astrofísica, desse magnetário, dessa estrela de nêutron, estão saindo fluxos, então está emergindo um fluxo de neutrinos, e esses neutrinos estão interagindo com o campo magnético, então isso aí altera, né, a dinâmica desses neutrinos na vizinhança dessas estruturas de campos magnéticos muito intensos. Então é importante, quer dizer, não é só uma questão do modelo padrão querer se estudar a interação eletromagnética do neutrino, é uma questão que permeia para a astrofísica, pode até aí mesmo ter interesse para futura tecnologia, ou tecnologia ligada a estudos de geoneutrinos, né? E também, do ponto de vista mais fundamental, para a gente compreender a estrutura e física, nós vamos colocar além do modelo padrão. Se eu estou querendo fazer uma proposta de física além do modelo padrão, a gente deve ter uma proposta de uma física que vá na direção de compreender a massa do neutrino. Qual é a origem da massa do neutrino? É mecanismo de Higgs? Entendeu? Necessariamente o neutrino vem, ou essa massa do neutrino pode ser gerada por algum mecanismo outro que seja, por exemplo, redução dimensional. Então a gente começa também a ter uma informação sobre, quer dizer, no estudo dessa física além do modelo padrão, compreender os processos que envolvem o eletromagnetismo do neutrino, que talvez seja também uma boa maneira, porque o neutrino não tem interação forte. A interação gravitacional dele é muito pequena. A interação fraca dele é feita com correntes neutras. Então, eletromagnetismo, né, a interação eletromagnética é mais próxima de nós. Então, talvez a gente possa estudar os neutrinos pelo aspecto magnético que ele tem. E aí, o magnetismo dele está muito ligado também à geração de massa dele. Então, isso pode fazer com que a gente venha, eventualmente, a ter uma informação sobre qual é o possível mecanismo de massa que vai fazer o neutrino ficar massivo. Está claro a ideia? Então, o panorama, mais ou menos, é esse. As motivações estariam ligadas, no fundo, a gente, talvez, no fundo, por trás do magnetismo da massa do neutrino. Ou se não está a massa do neutrino, por aqui, se o neutrino é sem massa, mesmo que a gente esteja numa região em que a massa do neutrino possa ser desprezada, a estrutura das interações eletromagnéticas do neutrino pode nos estar dizendo também que tipo de física além do modelo padrão eu vou colocar. Aqui nós estamos colocando só processos dentro do modelo padrão. Mas lembre-se, se eu estiver olhando esse mesmo problema, que é chegar a uma expressão da corrente eletromagnética dos neutrinos, e levando em conta que esses fatores de forma absorvem esses efeitos de loop aqui, uma teoria supersimétrica, se uma das físicas além do modelo padrão é a supersimetria, então a gente vai ter efeitos de supersimetria dentro dessa corrente. Ou se a física além do modelo padrão não é a supersimetria, mas é algum tipo de física uma outra física exótica, ou que seja gravitação a distâncias large dimensions, se tiver alguma física além do modelo padrão que puder entrar nesses processos, ela vai estar entrando aqui também. Então, a gente pode testar nova física. Hoje a gente sabe que a melhor nova física, uma das maneiras melhores de testar a nova física é no MUL, justamente na parte magnética do MUL, no momento magnético do MUL. Então está aqui, lugar. Agora parece que essas novas medidas aí, que se chegou, as novas medidas que se chegaram para a massa do elétron, então poderia ser o momento magnético do elétron. Mas
mas sobretudo o momento magnético do mundo. Agora a questão é se a gente compreender, se souber controlar bem o magnetismo do neutrino, talvez só a física do neutrino possa dizer para a gente se a gente pode, que tipo de nova física a gente pode medir no magnetismo do neutrino. Oi? Alguém me chamou? Eu. Vai. A questão do volta é o seguinte, você teria uma explicação intuitiva por que o neutrino, você tem neutrino, corrente de neutrino, legal com o Zemi, com zero, e com o fóton não tem. Entendeu? Assim, quer dizer, foi o professor do Salão que fez isso ou foi Deus? Não, o professor do Salão simplesmente leu a natureza, foi a natureza. Segundo o professor do Salão foi Allah fez isso. E ele apenas louvando Allah, ele entendeu o que o Allah estava dizendo. Né? Vamos colocar, eu não respondi a tua pergunta, eu fiz uma divagação aí sobre, para só fixar para todo mundo qual é a motivação, qual é o cenário, agora a tua questão. Por que eu não posso colocar essa interação entre elas? Por que eu tenho que chegar numa corrente induzida por correções radiativas, fatores de forma? Por que essa corrente não está presente a trilha? Isso você está colocando, né? Isso. Ou seja, também, por que esse cara está ao mesmo tempo falando? Por que o neutrino não interage com o fóton, né? E interage com o Z0. Interage com o Z0. Por que o Z0 e por que não o fóton? Isso aí vai fazer. A gente está indo nessa direção aqui, justamente. Então, isso aí, essa tua pergunta já está abrindo essa discussão. Mas vamos colocar, antes dessa tua pergunta, outra. Por que talvez não tenha um processo assim, a trilé, um lagrangiano, direto, né, que acople o neutrino com o fóton? Vou colocar assim, antes do modelo padrão, no modelo padrão vai ficar claro. Essa coisa aqui de grupos, né? Eu tenho muito medo daquela história. João ama Maria. Sei. Maria ama Pedro. João tem que amar Pedro. Eu não tinha pensado na positividade. E todo mundo é gay. Todos somos. Porque a gente sempre ama uma mulher que ama um outro homem, né? Então, cara, não sobrou pra ninguém. O mundo é cor de rosa. Mas essa história dos grupos. Oi? Sei. Os grupos é isso. Bom, não dá para esconder, todo mundo está vendo, o Brasil todo está caindo junto. Tá certo, não, beleza. Tá certo. Mas você tem medo do grupo por causa disso? Sim, porque você diz, ele te induz a muitas coisas. Nós, anipolianos, sei. João ama Maria. Também é uma Maria, Maria, tal. Agora, de repente, na história do Lupe, acaba o João. Ou seja, com a história do Lupe vale tudo, né? Você, qualquer coisa pode interagir com qualquer coisa. Desde que você faça a combinação, acaba João amando Pedro. E ele não sabia, né? Tá certo. Não, vamos colocar o isso aí. Eu digo isso é física, ou é a professora do Salão que está por trás, dizendo assim, eu não sei se vocês viram que eles estavam passando essas coisas. Não, olha, ele criou tudo isso, cara. Se não fosse ele para a formulação da teoria quântica de campo. Não, tudo bem, mas depois... Ele que abriu a porta. São processos quânticos. Eu acho que é o seguinte, numa teoria quântica de campo, né, claro, isso tudo é perturbativo, numa teoria quântica de campo, você tem que olhar os processos virtuais, os processos radiativos, os processos de loop. E esses processos de loop, eles fazem com que objetos que não interagem diretamente possam vir a interagir, justamente trocando, né, as partículas intermediárias, as partículas intermediárias de forma virtual. Eu acho que isso é até interessante, né, porque isso é que dá para a gente uma ideia de se a gente está falando de uma teoria quântica de campo, classicamente isso não aconteceria. Eu precisaria ter o agente direto, mas quanticamente o bom, justamente, é a gente saber que nesses processos intermediários você pode estar entendendo o aspecto microscópico da interação. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Mas vamos aceitar a tua objeção. Então vamos dizer, o fato de ter loop que vai fazendo a interação, acaba que o elétron, o neutrino interage com o fóton via loop, e você diz, então isso aí é um efeito. É uma coisa produzida só pelo loop, por que eu não posso ter isso? Então, já que o neutrino interage com o fóton de uma forma ou de outra, por que o neutrino não pode interagir com o fóton diretamente? Então, por que eu não posso colocar logo no lagrangiano, vou colocar aqui, logo no lagrangiano, estou falando de uma trileve, né? Seria alguma coisa no lagrangiano clássico. Por que a gente já não cria aqui uma corrente, né, onde é eletromagnética, corrente eletromagnética de neutrino,
interagindo com o fóton. A trileve, diretamente, porque esse vértice aqui, ele está incriminado. Por quê, né? Por que a gente está evitando isso aqui? Então, o lagrangiano não é um lagrangiano efetivo, não. É um lagrangiano mesmo a trileve. Vou colocar aqui bem claro para não parecer que é um lagrangiano efetivo, que eu já estou levando em conta efeitos de luz. Vamos pensar o seguinte: a gente está fóton. Fóton é interação de gate. Então, se a gente está falando de uma interação eletromagnética, está falando de uma interação com fóton, então nós estamos falando de um bóson de gate. Se é um bóson de gate, sendo quebrada ou não sendo quebrada, tem uma simetria custodial aí, tem uma simetria que segura tudo, que é a simetria de gate. A gente está falando de uma simetria de gate. Tá certo. Tem um outro elemento que nós sempre, quer dizer, se a gente está falando de uma teoria trileve, deixa aqui uma lagrangiana trileve, a gente espera ter uma teoria fundamental, a gente espera que esse lagrangiano aqui, ele me dê uma teoria renormalizada. A gente espera que a gente tenha renormalizabilidade. E nós estamos voltando. Tem 4 dimensões. Então, se a gente tem uma teoria renormalizável e tem interação de gate, quando a gente tem agora outra coisa, qual é o outro requisito que eu tenho em mente aqui? É que a interação, a matéria que eu estou considerando nesse caso, é uma matéria fermiônica. Então, a nossa matéria aqui é uma matéria fermiônica. Tudo bem, neutra, mas é fermiônica. Então, se a gente pensar que a gente quer fazer uma interação a trileve, né? E que essa interação vai ser uma corrente fermiônica. Então a gente sabe que a estrutura da corrente fermiônica vai ser essa aqui. Quer dizer, eu tenho o campo fermiônico sim, né? Aqui, vamos colocar, a gente tem algum tipo de operador, né? Alguma coisa aqui. Então, como eu coloquei aí, vou até colocar assim, o operador forminho. E aqui eu tenho um sim. Agora, o que eu vou colocar aqui teria que ser, né, justamente, isso aqui é o setor de matéria, tá? E aqui é o setor de gate. Vou colocar aqui o setor de gate. Agora, isso aqui me limita muito já. A renormalizabilidade, ela já me diz o quê? Pelo menos para eu, não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária, né? É que eu tivesse uma constante de acoplamento adimensional. Então, esses campos aqui, eles já trazem a dimensão 3,5. Então, aqui eu já tenho uma dimensão de massa a terceira. Na melhor das hipóteses, pode ser que esse operador aqui tenha derivada. Se esse operador aqui tiver derivada, aqui eu vou ter uma dimensão de massa maior ainda. No caso mínimo, a dimensão disso aqui já é massa terceira. Se é tudo local, então todas as derivadas estão no numerador. Eu posso ter derivada no denominador. Então, se é tudo local, as derivadas, se tiver, elas estão no numerador. Se elas estão no numerador, a potência vai ser, essa potência toda aqui, ela vai ser maior. Esse objeto aqui vai ser um objeto com dimensão maior. Quer dizer, eu vou ter uma potência aqui, vamos dizer, uma potência alfa maior ou igual a 3 em dimensão, né? Dimensão. Vai ser de massa a terceira no mínimo. No setor de gate, que a gente pode colocar aqui, dependendo do que a gente colocar aqui, eu posso colocar o campo amigo, posso colocar o F amigo, ou eventualmente outras coisas. Eu poderia pensar, posso colocar aqui uma matriz, aquela matriz sigma mini, né, que é a matriz, né, que está no espaço das matrizes gama, e aqui colocar o F mini. Mas aí eu já começo a ter problema de não renormalizabilidade. Então, para eu poder, e agora, se essa interação aqui, né, se eu colocar uma interação desse tipo, essa interação, vamos conseguir que pegasse algo desse tipo, seria a interação mais simples possível, né? E a gente sabe que o neutrino, sendo uma partícula left, eu consigo fazer essa interação só com o setor left. Eu poderia ter que ter o neutrino left barrado, o neutrino left barrado. Essa interação aqui, é uma interação que está acoplada com o fóton aqui, essa interação aqui é uma interação que vem, quer dizer, é um acoplamento mínimo. Então, se
se essa interação aqui é a interação do acoplamento mínimo, essa interação aqui necessariamente pediria que o ferro tenha carga, né? Então, no caso do neutrino, eu vou conseguir gerar essa interação pelo princípio de Gay, da simetria, ela não me dá essa interação. A simetria, por exemplo, poderia me permitir essa interação aqui. Psi barrado, vamos dizer, sigma mínimo, psi F mínimo. Só a gente dá uma olhadinha aqui para ver se tem que colocar o gama 5. Vamos pensar, esse objeto aqui, né? Se eu tiver essa estruturinha que eu tiver left barrado, vou botar essa estrutura. Se eu tiver um ferro left, sigma mínimo. E aqui outro ferro left, né? Então vamos ver, o ferro left, para nós o left é isso aqui, ó, 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Isso aqui é a projeção left. Então isso aqui me daria psi barrado, né? O barrado do gama 5 é menos gama 5, né? Então isso aqui me dá 1 menos gama 5 sobre 2. Aqui eu tenho sigma mínimo e aqui eu tenho 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, esse gama 5 aqui, ele anticomuta com as matrizes de gama, mas comuta com sigma mínimo. Então esse 1 menos gama 5, ele passa pelo sigma mínimo sem trocar. E aí ele passa por aqui, ele bate aqui, ele é um projetor. Então essa estrutura aqui, ela é zero. Então, quer dizer, no setor puramente left, nós não conseguimos construir esse objeto aqui. Esse objeto aqui necessariamente vai estar acoplando left com right. Então, se eu tiver neutrino left, eu já não poderia construir essa interação, que também, de qualquer maneira, já é não renormalizada. Porque essa dimensão aqui é 3, essa dimensão aqui é 2, então a constante de acoplamento que apareceria aqui teria que ter dimensão de massa menos 1. Então, isso aqui já destruiria a renormalizabilidade do ponto de vista do overall equality, né? Então, a gente diria que criar a trilevel uma interação renormalizável, né, de um campo fermiônico neutro, a gente não deve uma trilevel, a gente não deve conseguir. Então a gente acredita, e de fato a gente vai ver agora na teoria eletrofrágil, isso naturalmente fica excluído pela própria simetria SO2 no 1. Agora, claro, gerar como uma corrente efetiva, aí sim por processos radiativos, aí sim, que aí a gente já está pensando na indução, já está levando em conta os efeitos quânticos, mas que são construídos a partir dos processos fundamentais que Lagrange novidade. Eu diria que, eu estou colocando um argumento simples assim, para colocar, mas é por aí, quer dizer, o que a gente tem Esse na mecanismo de... Oi? Então, por esse teu argumento, o mecanismo de geração de massa não pode ser desse tipo, né? Não pode ser, você pode, talvez, se você vai ter que talvez gerar massa, você pode até fazer um neutrino, não desse tipo aqui. Você vai poder gerar massa para o neutrino, por mecanismo de Higgs é possível. Mas aí para isso você vai ter que aumentar o número de famílias, você realmente vai ter que colocar um neutrino left, um neutrino right, ou então se eu der um neutrino de Majorana, porque com o neutrino, porque como o Humberto está falando, é o seguinte, se o lepton é carregado, é um lepton tipo Dirac, não é Majorana, um lepton de Dirac, então a gente tem left right, left barrado, o termo, né, de massa, ele é left barrado right. Então isso aqui pode acoplar com Higgs. Então isso aqui é o típico termo, isso aqui, quer dizer, um escalar é o típico acoplamento de um cálculo. Então o acoplamento de um cálculo, né, ele é feito desse modo, né, ele pega o left com right, ele mistura o left com right e aqui com um escalar. Então, aí, se esse escalar aqui adquire valor esperado no vácuo, esse termo aqui vira um termo de massa, tá certo? Agora, se a gente quer pensar, se o neutrino é uma partícula de Majorana, né, quer dizer, o neutrino é Majorana, então a gente tem que ter um outro mecanismo. A gente vai pensar o seguinte, esse termo aqui, left barrado right, tá certo? Escalar. Será que isso aqui é possível para o neutrino de Majorana? O neutrino de Majorana, o que a gente tem é que a parte right do neutrino de Majorana é o conjugado de carga da parte left e vice-versa, né? Isso vale para o neutrino de Majorana. A gente está usando aquela famosa relação que a gente já conhece aí, que a quiralidade left, o conjugado de carga da quiralidade left é a parte right e o conjugado de carga, né? Essas duas operações aqui não comutam. Então, se eu tirar o conjugado de carga da parte
left que eu vou ter é um objeto right, mas o objeto right da antipartícula, quer dizer, a antipartícula do neutrino left é o antineutrino na forma right. Então, se esse cara, se essa relação aqui é geral, né? Agora, se o Fermi é Majorana, ele é a antipartícula dele, é neutro e Majorana, então isso aqui soma. Então a gente sabe que a parte conjugada de carga da parte left nada mais é do que a parte right. Então eu posso pegar podemos pegar esse cara aqui, né? Como conjugado de carga é o que? É C left barrado transposto right. E aí aqui a gente tem, isso aqui a gente pode manipular da seguinte maneira, né? Vamos tirar o transposto dessa equação, então fica left barrado C transposto, mas C transposto é menos C, a matriz de conjugação de carga é antes mesmo. Eu tirei o transposto dessa equação, isso aqui me dá o right transposto. E aí agora eu multiplico pelo inverso de conjugação de carga. E aí esse não multiplicar para cá, então a gente chega a essa relação aqui. Eu posso escrever o left barrado em função do right. Então esse termo aqui, o neutrino de Majorana, pode ser aproveitado. Eu vou ter algo do tipo, o que aqui era o left barrado, right transposto, C menos 1, right, phi. Aqui, claro, a mesma coisa vai acontecer se fosse para o left. Eu poderia ter a mesma estrutura. Left transposto, C menos 1, left phi. Então, se eu tenho neutrino left, eu tenho um objeto left, eu posso formar para ele um termo de massa desse tipo. Então, se eu pegar valor esperado no par, quer dizer, então mesmo eu posso, quer dizer, a gente pode ainda usar o mecanismo de Higgs para gerar massa para o neutrino. Mas o neutrino teria que ser uma partícula de Majorana. Então, essa aqui então geralmente a gente associa neutrino massivo a neutrino de Majorana. Pode ser que ele seja Dirac, mas aí o mecanismo não é bem assim. Então tem a discussão aí, não se sabe se o neutrino é Dirac ou Majorana, mas o consenso assim, né, se espera que o neutrino massivo seja Majorana. Então o mecanismo de equilíbrio funciona. Então eu estou só querendo dizer com isso que se a gente quiser, com base nesses argumentos, a simetria, o fóton, simetria de gauge e a normalizabilidade, e se a gente está tri-level, eu acho que a gente não tem como escapar de não ter uma interação mínima, né? Não tem como fazer minimamente isso. Daí que tem a pergunta que você gosta de você mais de você sempre escavando. Sei. Como eu faço faraó? Sei. Daí a pergunta tem que não é um ponto de pesquisa tentar buscar a turma do faraó mesmo. Não, pode ser. Essa aí, ele diretamente se leva, né? Quer dizer, por exemplo, isso que o professor Augusto Salles está falando, total, ele não conseguiu chegar à tumba. Ele está de velho. Acho que a gente pode pensar também de outras maneiras, assim, se você imaginar que você tem uma física fundamental em dimensão mais alta, né, que a pergunta também né, quer dizer, para nós, a gente está sempre ligado nessa questão. O eletromagnetismo, para nós, é o eletromagnetismo tradicional. Mas vamos pensar, no eletromagnetismo com supersimetria, a gente não tem só o fóton. Está chovendo? A gente não tem só o fóton, a gente também tem o fotino. Então, no eletromagnetismo com supersimetria, o fotino é neutro. E o fotino ele se acopla com a matéria, né? A gente sabe que o vértice eletromagnético, que dá interação eletromagnética, né? Quando você tem matéria, né? Quando a gente tem matéria, vamos colocar assim, matéria, e tem o setor de gauge, né? Tudo isso na supersimetria. Então a gente sabe, a gente já falou aqui em algum curso aí, que, por exemplo, né, se a gente olhar a interação eletromagnética, a gente vai ter, claro, vai ter o normal da matéria, vamos ter a matéria carregada, né, si barrado, gama mi, si a mi. Então está aqui. Tradicional, matéria carregada, matéria fermiônica carregada,
fóton. Vamos ter também a matéria escalar, que aí se eu tenho supersimetria, eu tenho parceiro bosônico carregado do elétron, né, uma matéria carregada aqui. Vamos ver se essa interação aqui, derivada por variante, que aparece aqui, Φ-Ami. Então nós temos os vértices, né? Vamos colocar aqui A2, que está aqui. Nós temos a eletrodinâmica escalar, como a gente já estudou aqui. Temos a eletrodinâmica escalar, temos a eletrodinâmica espinorial. Então, tudo isso aqui faz parte, né, de uma descrição supersimétrica. Mas só quem está aqui por enquanto é o fóton. Agora, onde é que o fotino entra? Né? Então, o fotino vai entrar aqui. Eu vou ter a matéria fermiônica carregada. E posso ter aqui, tenho aqui, vamos dizer, chamar o fotino de lambda, né, que é o férmio de Majorana, neutro, o lambda. Então, esse Φ e esse Ψ são os parceiros na matéria. A matéria supersimétrica seria o escalar carregado e o férmio carregado. E o setor de gauge supersimétrico é o fóton e o fotino. Então, campo Dirac, um campo Majorana, um campo fermiônico tipo Majorana. Então, a interação eletromagnética agora tem que ter esse padrão: matéria, matéria, campo de gauge, matéria, matéria, setor de gauge, matéria, 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 setor de gauge. Aqui eu vou ter matéria, setor de gauge, matéria. O acoplamento aqui também é. Então, isso aqui é um acoplamento de um Cauda, né? Quer dizer, o acoplamento de um Cauda do férmio. O fotino, em vez de dizer, eu não tenho uma corrente puramente de matéria, quer dizer, no sentido de estar interagindo como aqui. Eu tenho matéria, matéria, fóton, matéria, matéria, fóton, como eu tenho. Essa corrente, quer dizer, esse setor fermiônico aqui, ele é constituído pela matéria e pelo fotino. Então, aqui, a matéria, na verdade, está aqui, ó. Como se eu fizesse isso. Φ, Ψ barrado, lambda. Então, isso aqui é o setor de matéria, isso aqui é o fotino. Então, é uma interação eletromagnética que a gente tem esse setor aqui. Então, o fotino é neutro. E essa corrente aqui é uma corrente também neutra. A fase daqui cancela a fase daqui, porque esses dois estão no mesmo multiplete. Então, eles têm que ter a mesma carga, a mesma fase. A pergunta é, nessa situação agora, em que eu tenho um agente fermiônico aqui, será que eu não poderia acoplar, por exemplo, o neutrino ou o fotino? Então, se eu teria alguma coisa do tipo neutrino, vamos dizer assim, algo desse tipo assim, acoplado com o fotino. O neutrino está vindo do setor de matéria e o fotino estaria vindo daqui. E eu perguntaria se aqui eu poderia ter um escalar, né? Mas como esse cara aqui é neutro, e esse cara aqui é neutro, essa corrente aqui, essa corrente aqui, ser formada, a supersimetria, né, o padrão da supersimetria, me diz que esse cara aqui teria que ser carregado para poder formar a matéria supersimétrica. E esse cara aqui é neutro, então esse vértice aqui seria carregado, isso aqui quebraria a simetria de gauge. Então, você também não consegue, nessa formulação assim, mínima da supersimetria, gerar uma interação de neutrino, seria, né, isso aqui seria um vértice eletromagnético. O fotino está fazendo um patrão forte, só que ele é fermiônico, eu não consigo gerar essa interação também, porque eu quebraria a simetria de gauge. Então eu acho que realmente colocar uma partícula neutra, quer dizer, nada proíbe uma partícula neutra de ter interação eletromagnética, mas pelos princípios fundamentais, ele está querendo construir uma teoria de campo que seja renormalizada, não uma teoria efetiva, mas uma teoria renormalizada, com características de ser uma teoria mais fundamental, eu acho que a gente não consegue. Vamos começar então a ver a coisa do ponto de vista da teoria eletrofrágica, para a gente ver essa... O princípio fundamental é que ele teria um eletromagnetismo do neutrino. Como? O princípio é que existe um eletromagnetismo. Existe um eletromagnetismo do neutrino, exatamente. Agora, será que esse eletromagnetismo do neutrino é um eletromagnetismo assim, fundamental ou ele é um eletromagnetismo efetivo? Quer dizer, o neutrino adquire o seu magnetismo, né, vamos dizer, por empréstimo.
ele está no âmbito do... Quer dizer, a teoria não é a teoria fraca, a teoria eletrofraca, o fato da interação eletromagnética e interação fraca terem uma origem comum, dessa maneira a gente está unificando, né, as duas interações, e o neutrino participa da interação fraca, então o fato do neutrino participar da interação fraca, mas a interação fraca ser parte de uma interação mais ampla que é a eletrofraca, faz com que o neutrino adquira, pela interação eletrofraca, propriedades eletromagnéticas. É isso que a gente está colocando. Do ponto de vista da física de interações fracas, o neutrino seria uma partícula, seria sempre fadado a só ter interação fraca. Na formulação de Fermi, a teoria de Fermi da interação fraca, que não é uma teoria de Gauge, que não é uma teoria baseada em princípio de Gauge, é uma teoria de construção direta, né? A gente já falou nos cursos, quatro vértices interagindo. Então, o neutrino, na teoria fraca, a la Fermi, ele não teria como adquirir propriedade eletromagnética. Agora, dentro da teoria de Salan-Glass-Schweiber, na teoria eletrofraca, o fato de você estar juntando a eletrofraca, vamos ver já a estrutura da corrente neutra da teoria eletrofraca é uma mistura da corrente neutra fraca com a corrente eletromagnética. E isso faz com que o neutrino absorva o eletromagnetismo dele. Então, tem sentido falar do eletromagnetismo do neutrino, claro, é o que a gente está falando, mas tem sentido porque o neutrino participa da interação eletrofraca, não é só interação fraca. Então seria um eletromagnetismo sem carga elétrica. Um eletromagnetismo sem carga elétrica. Tem um escrito, acho que de 1896. Sei. De quem? Tem um escrito do Leonardo de Marco, daqueles caras que estão no plano da época. E ele dizendo que o eletromagnetismo é carga elétrica. Ah, sei. Como era a época, né? Ele não é. Sim, a carga elétrica é que dá o eletromagnetismo. dá o eletromagnetismo. Naquela época também se achava que só a massa dava gravitação. Depois, com a relatividade, a gente vê que basta ter energia para poder interagir gravitacionalmente. E também eu acho que aí a coisa passou da carga, né? A gente viu que tem propriedade magnética, mas eu acho que você está colocando isso aí, quer dizer, é o eletromagnetismo neutro. O eletromagnetismo de uma partícula fundamental neutra. Tá? Não é neutro no sentido macroscópico, é neutro no sentido elementar. Bom, então vamos lá, só para a gente lembrar das coisas aqui, eu vou pegar umas coisas para cá. Acho que o Lorentz né? Sabia mesmo, não sabia não. Mas eu quero levantar essa referência para a gente, assim, de caráter histórico interessante. Só para a gente recordar aqui, então nós temos a simetria no setor elétrico, temos a simetria da intercarga fraca aqui. Só para lembrar de tudo, eu vou pegar o resultado, mais ou menos, todo mundo já sabe isso. Então, quando a gente introduz o duplete aqui, né? A gente está introduzindo o duplete F, vou botar aqui. O Jackson, ele foi um livro que se levantou, teve um livro que dominou muito em 1920, 30. Sei. Um cara que tudo da eletroquímica, naquela época havia muita questão de problemas, de esses condensadores, tudo isso de se o nome desse cara, mas ele fez um puta de um livro, que foi um clássico da época. E o Jackson foi uma sequência desse espírito. Um eletromagnetismo assim, clássico e macroscópico. O compromisso, né, do Jackson, ele escreveu o eletromagnetismo macroscopicamente. Tanto é macroscópico que você bota do lado direito Rho e do lado direito você bota J. Quem é Rho e quem é J você não sabe. Você só sabe que Rho dt, uma divergência de J é igual a zero. Qual é a estrutura que está por trás do Rho? Qual é a estrutura que está dentro? Nós não sabemos. É uma corrente, tem carga. Mas quem são? Qual é? Hoje a gente já sabe, a gente está estudando aí. Se essa carga está dentro de um spin zero, se essa carga está no spin meio, quer dizer, qual é a estrutura microscópica da corrente? É uma corrente que vem de campos escalares, que vem de campo fermiônico, que vem de campo de spin 1, que vem de campo de spin 2. Quer dizer, qual é a origem do lado direito da equação de Marx? Quem é o Rho da equação de Marx e quem é o J da equação de Marx? Então aí, se eu souber qual é a teoria microscópica que está por trás desse Rho e desse J, a gente mexe até nas equações de Marx. Então, a teoria de Marx ela não está interessada em quem é. Para ela, Rho é divergência de Rho, Rho dt, mas divergência de J igual a zero.
Claro, está implícito que esse J aí, esse Rho, são correntes de elétron, né? Correntes eletrônicas, né? Se essa corrente não é eletrônica, nas equações de Maxwell nem são divergência de E, o φ aparece, a gente já falou aqui, né? No caso elétron, no caso escalar, por exemplo, no caso vetorial. Então eu acho que é um pouco dentro dessa visão, o eletromagnetismo macroscópico, que descreve fenômenos em larga escala, macroscópico, e resolve uma porção de problemas. Aí se a gente começa a falar de uma teoria, qual é a estrutura, que nem na gravitação, o que é o θ mini? R mini menos o meio de G mini R igual a θ mini, que é o tensor de energia e momento. Agora, o que é esse tensor de energia e momento? Muitas vezes você coloca lá, é um fluido perfeito, é poeira, tem uma porção, mas são descrições macroscópicas. Agora, o que é realmente a estrutura desse tensor de energia e momento? Que tipo de matéria está formando? Aí isso aí já te dá uma outra visão, né? O Jackson vem nessa visão, né? Vamos lá. Então, quando a gente coloca, né, faz as interações lá, não vou nem precisar fazer tantos detalhes, que isso aí está nos nossos cursos. Eu quero só mostrar para a gente ver a relação da corrente neutra, a corrente eletromagnética com a corrente neutra, reportar aí, para a gente poder, na hora de acionar o neutrino, ver como é que ficam os dois lados, as duas correntes com as quais o neutrino interage, né? Bom, então eu não vou fazer isso no setor de quarto, vou fazer isso só no setor de lepton, né? Então, no setor de leptons, a gente tem os leptons left, o neutrino do lepton left, né? O neutrino do lepton L, né? Forma lepton left, carregado, lepton right. Então, a gente já sabe escrever isso para o nosso lagrangiano leptônico, né? Nosso lagrangiano leptônico e com interação de corrente. Então, para nós é isso aqui, né? Só para a gente lembrar aqui, botar a nossa notação. Então a gente tem aqui o DI, a gente já sabe, o DI de lepton left está ligado, né? Que é a carga, né? A carga nesse caso eu acho que é menos 1, a carga Y dá menos 1, né? Então, vou colocar logo o valor dela aqui, então, que aparece o sinal menos 1 por causa da carga. Aquela de história que a gente já sabe, lá do realmente parte light, rapidinho. Carga left menos 2, esse aqui, a carga left, esse aqui, a carga left menos 1. Neutrino é neutra, carga de neutrino é 0, neutrino é a parte superior, então outra menos 1. Aí a gente introduz também o nosso leite de Higgs na forma que nós colocamos, né? A gente coloca sempre esse nosso, coloca a carga positiva aqui. Na aula passada, na aula do outro curso de simetria, a gente já explicitou esse então um pouquinho, né, em função das partes dele, né? Então isso aqui seria para nós, sei lá, chamar isso aqui de um fio, mais aqui, isso aqui fica para nós ET, mais o H, mais esse, vou botar mais um aqui, como a gente já tinha feito. Então a gente coloca
Não vou nem colocar o Lagrangiano de Higgs, nós já sabemos qual é o Lagrangiano de Higgs, já supomos que quebrou a simetria, e que isso aqui então já deu para a gente, com o mecanismo de Higgs, né, vamos colocar aqui, né, com a quebra espontânea na simetria, então nós agora já partimos para a definição do que são os nossos campos físicos. Né? Então nós temos o fóton, a gente sempre escreve dessa maneira, né, o cosseno do θW. Então é aqui que vai começar a questão da corrente neutra e da corrente eletromagnética. Então aqui é o cosseno θW com a intercarga, o campo abeliano, aqui é o seno de θW com a parte neutra do setor SO2. E o Zi menos seno de θW. A gente sabe que a gente definiu o ângulo de Weinberg por aquela relação, a tangente, né, do ângulo de Weinberg é o G' sobre G. Então a gente tem lá a relação, né, então a gente elimina uma das constantes de acoplamento, em função, fica só G e θW, ou eu trabalho com G e G', ou eu trabalho com G e θW, como eu quiser. Mas o que é importante é que a gente agora aqui já sabe o que é o fóton, o que é o Zi. Não vou colocar aqui, mas a gente já está lembrado aí que o W mais e o W menos são formados, né, como as combinações complexas, né, do DI, né, eu acho que é DI1, mais ou menos, menos ou mais, e DI2, acho que fica no raiz de 2. Depende aí da convenção, às vezes eu boto 2, às vezes eu boto raiz de 2, eu não está lendo, mas é isso aí. Então tá legal. Então a gente já selecionou e aí a gente agora vai reescrever isso aqui. A gente sabe que os campos de gauge estão aqui, eu vou redefinir todo mundo. Então, daqui foi para falar. A gente vai discutindo ali a questão do gauge. Oi? Oi? Eu vejo mal lá, mas o curso é simetria. O simetria vamos discutir. Vamos lá. Então aí a gente vai pegar a estrutura das correntes, né? Vamos ter então três tipos de corrente aqui, né? Então vamos ter a corrente fraca carregada, vamos colocar essa corrente fraca carregada, as duas correntes, as correntes carregadas, né? São correntes fracas, né? Mas carregadas eletromagneticamente. São correntes, essas correntes aqui são eminentemente fracas. São as correntes que se acoplam, quer dizer, a corrente W+, a corrente J+, ela se acopla com o W menos, né? Com essa corrente. Desculpa, vou botar logo na vez aqui, para ele estar pronto. Então nós temos as correntes carregadas. Então não preciso nem escrever, isso aqui a gente não está em conta, isso aqui vem, é reescrever, eu já vou dar qual é a estrutura. A gente pegou aquele Lagrangiano todo, pegou o Lagrangiano todo do setor, né, de leptons, colocou aquela redefinição dos campos e chegou aqui na estrutura da corrente eletrônica. Eu também só vou colocar onde aparece o neutrino, porque claro, a corrente, eu vou ter que fazer isso no setor de Higgs também. Então, quando a gente pega o setor de Higgs, né, e coloca, faz as zero, a gente já sabe que vai para o gauge unitário, onde esses campos aqui desaparecem e esse campo aqui fica, né? Então fica esse campo. Claro, esse campo aqui, ele se acopla aos campos de gauge. O bóson de Higgs está num dublete. Então ele está num dublete, então ele se acopla aqui ao setor, né? Tem a carga left e tem a carga right. Então ele se acopla com os belis, se acopla com o Y'. Então é claro, o campo de Higgs, na hora de fazer tudo isso aqui, ele se acopla em princípio com o A e com o Z. Só que como nós vimos, já vimos no curso de eletrofraca, a interação do Higgs com o A automaticamente é zero. Mas o campo de Higgs entra no acoplamento com o Z'. Então ele dá uma contribuição para a corrente neutra também. Mas eu não vou colocar só a contribuição, só a parte leptônica
da corrente. Nós estamos colocando aqui, vamos dizer, as correntes eletrofrágeis, as correntes, vamos colocar assim, fermiônicas. Vamos colocar assim, as correntes fermiônicas. Então vamos lá. Então, como é que ficam as correntes fermiônicas? Vamos ver qual é a estrutura desse J mais aqui, né? Vou pegar a referência que eu gosto sempre de usar, que é o livro que eu já dei a referência para vocês, que é o Cheng, né? Peguei aqui, pegar só o resultado dele, que eu sempre gosto de usar as referências, dele aqui. Vou pegar aqui a corrente carregada dele. Então, nós vamos ter essa corrente aqui mais, ela é só um pouquinho a convenção dele, não explicitar o dano assim, já botar o leque aqui. Então, isso aqui para nós aqui, é o neutrino. Bom, vou botar a parte de 4, só a parte da corrente fermiônica, mais a parte de 4. Não estou também colocando os 4. Para nós interessa, o que a gente está querendo pegar são as interações do neutrino. Para nós aqui, isso aqui é importante. Então a gente vê que a gente forma uma corrente carregada mais, né? Claro, não temos neutrino right, então a gente só tem neutrino right. E essa corrente aqui, então esse cara aqui tem, o elétron tem carga negativa, então o barrado dele fica com a carga positiva, fica a fase e o neutrino é neutro. Essa corrente aqui tem carga eletromagnética realmente mais. E aí a gente tem a corrente, né? Carga menos, corrente J menos I, que é o neutrino da carga. São as correntes fermiônicas. Lembrem-se também, né, que depois que houve a quebra espontânea da simetria, os W adquiriram massa. Então tem W+, W-, e claro, o W+, e o W-, eles entram na corrente eletromagnética, na corrente carregada também. Só que nós estamos só interessados no setor fermiônico. E mais precisamente, eu quero botar aqui as correntes leptônicas, vão ser mais particulares aqui. Vamos colocar que ele está interessado só na corrente leptônica, porque o que a gente quer ver no final de tudo são as interações eletromagnéticas do neutrino. Mas aí não dá para ver o neutrino sozinho, porque o neutrino acaba caindo dublete com o elétron, então ele forma certas correntes com o elétron. Então as correntes carregadas, elas envolvem o elétron e o neutrino. Procedendo, né, da mesma maneira, fazendo aquela expansão toda. Depois eu vou deixar uma tarefa aí para quem quiser fazer.